Boa tarde, estamos aqui com o Dr. Cláudio Dias. O Dr. Cláudio é do escritório Peixoto e Dias Advogados, é especialista em direito digital e em certificação digital e também é o nosso colunista agora do portal CryptoID. Doutor, seja muito bem-vindo ao CryptoID, temos muito orgulho de ter o senhor aqui como colunista. Bom, nós publicamos, abaixo, inclusive, desse vídeo, um artigo sobre a possibilidade das instituições de saúde assinarem as prescrições médicas digitais com seus certificados digitais, pessoas jurídicas. Doutor, isso é possível? Bem, boa tarde a todos do CryptoID, boa tarde, Regina. É uma honra estar com vocês aqui compartilhando desse tema que neste momento é tão importante para todo o Brasil. Pois bem, em se tratando dos certificados digitais de pessoa jurídica, tem se ventilado em alguns ambientes de saúde e por alguns profissionais da área da segurança da informação o questionamento sobre o uso do certificado digital de pessoa jurídica nos prontuários eletrônicos de paciente e nos ambientes em que se tem prontuários nos hospitais que tramitam pela forma eletrônica, às vezes ali em ambientes laboratoriais, em ambientes de radiologia, dentre outros. Fazendo uma análise, nós descobrimos que toda a atuação do médico, ela não tem como ser substituída por um outro tipo de assinatura que senão aquela que representa a vontade do médico. Sendo isso no ambiente eletrônico, o certificado a ser utilizado por um médico não poderá ser o CNPJ. Por quê? Porque o certificado de pessoa jurídica não representa a vontade do titular pessoa física. E eu digo isso aqui trazendo a seguinte explicação. Se no hospital nós tivermos, a exemplo, os sócios em que nenhum deles é profissional da área da saúde, ou é até mesmo médico, como poderá este certificado de uma pessoa jurídica, ainda que um hospital, assinar um receituário ou assinar um atestado médico? Vejam que isso não é possível. Logo, nós temos a conclusão de que, baseado em toda a análise que fizemos, baseado também nas pesquisas que são feitas pela Sociedade Brasileira da Informática da Saúde e baseado no NGS2, que é o requisito nível de garantia de segurança para os ambientes de prontuário eletrônico, o certificado a ser utilizado em hospitais para atos médicos é o certificado de pessoa física daquele profissional da saúde. Então, essa é a conclusão que nós tivemos e chamo a atenção dos hospitais, das unidades de saúde, daqueles que têm consultórios, clínicas de grande, médio, pequeno porte. Não é possível fazer a substituição do certificado de pessoa física pelo certificado de pessoa jurídica. E se você fizer isso, você estará incorrendo em grave situação aonde um documento que necessita de uma assinatura qualificada, que é uma assinatura digital, de um profissional da saúde, e em específico, que digo, por exemplo, de um médico, ele estará sendo feito por pessoa que não é um médico. Quem sabe aí pode ter, inclusive, responsabilidades no aspecto criminal. Inclusive, doutor Cláudio, deve ser quase um complicador também isso, porque nós estamos acompanhando alguns aplicativos desenvolvidos justamente para isso, que é para validar a assinatura do médico. Então, hoje nós temos o validador de documentos digitais do ITI, que valida todas as assinaturas de documentos eletrônicos, muito simples, inclusive, porque é só a gente arrastar para uma área específica no site e o verificador lê a assinatura, o documento e a assinatura digital e faz um relatóriozinho. E agora está para ir para o ar a qualquer momento um validador das prescrições médicas, aonde se unir o ITI,
a Universidade Federal de Santa Catarina, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia. Por quê? A farmácia precisa ter certeza que aquela receita eletrônica, aquela prescrição médica eletrônica, foi assinada com o certificado digital ICP Brasil, válido, porém, de um médico. Caso contrário, eu, que tenho um certificado digital, poderia fazer a minha própria receita. E não é isso, vai ser validado. Então, eu acredito também que, no momento que a instituição médica, por falta de conhecimento, assine, vai ter um problema, porque a farmácia não vai aceitar, concorda? Concordo plenamente, Regina. Se nós temos um documento que é específico, né? A exemplo de um receituário médico de medicação controlada. Se nós temos esse receituário e só quem pode assinar esse receituário é o profissional médico, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do seu estado, nós não temos como fazer a substituição dessa assinatura, certo? Que seria uma assinatura de pessoa física, por meio de um certificado digital CPF ou SCPF ou EPF, como queiram chamar, por uma assinatura da pessoa jurídica onde trabalha esse profissional de saúde. Isso aí, inclusive, é deveras perigoso e, claro, as farmácias e os ambientes onde se vende os farmacológicos, fazendo a consulta dessa assinatura, obviamente vão identificar que não há ali a assinatura da pessoa física, mas de uma pessoa jurídica. Agora, eu chamo a atenção, Regina, para essa questão da substituição. Isso não é possível dentro do ambiente jurídico. Nós não temos, nem por meio de procuração ou qualquer outro elemento, o médico podendo delegar sua função, certo? Para qualquer outro profissional que não seja um colega médico. O que pode acontecer muitas vezes é um médico faz o atendimento, não estando ele ali com aptidão naquele horário, pede um colega profissional médico, devidamente habilitado e respeitado as questões éticas de saúde, para que faça a prescrição do medicamento, certo? Mas fora isso, eu entendo que não é possível. Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Medicina e ITI já estão desenhando o ambiente para fazer essas verificações. Por quê? Porque isso é um ato médico, é um ato de responsabilidade, é um ato para quem estudou 10, 12 anos de faculdade, se especializou, e simplesmente não pode ser transferido para uma empresa. Haja vista que os hospitais, unidades de saúde são empresas ou são pessoas jurídicas que não detêm essa capacidade técnica. Bom, por outro lado, nós estamos vivendo também um momento de desentendimento, acho que de nomenclatura, porque eu, pessoalmente, não posso acreditar que o Senado tenha aprovado uma emenda e mandou para ser aprovada na Presidência da República. Eu acho, se não me engano, PL 96... Enfim, o número... PL 696. Como? PL 696. Projeto de lei 696. Isso mesmo, é tanto decreto e projeto que a gente se confunde. Bom, então, houve uma emenda feita pelo Senado de que existiria a equiparação de uma assinatura digital feita com o certificado digital ICP Brasil, que tem todo esse cuidado, que tem uma etapa de validação muito forte das credenciais do titular, por uma assinatura digitalizada, que é pegar a assinatura da pessoa e colocar num documento eletrônico. O que o senhor poderia explicar sobre isso? Olha, nós temos no ambiente das assinaturas eletrônicas, né, a espécie assinatura eletrônica e a sua convalidação em chamadas assinaturas digitais. A assinatura digital é a assinatura qualificada, é essa que nós conhecemos no padrão ICP Brasil, feita por meio de um certificado digital, e as assinaturas eletrônicas são assinaturas feitas em ambientes eletrônicos, em documentos eletrônicos, com evidências de integridade e autenticidade, porém com ausência de validade jurídica plena, né, e também não sendo possível caracterizá-la com a figura do não repúdio.
quero crer eu, Regina, e há amigos que nos ouvem no CryptoID, que essa questão inerente à digitalização de uma assinatura tenha sido aí uma atecnia legislativa, vou chamar assim, porque não quero crer que foi algo que o legislador inseriu ali dentro daquele projeto de lei encaminhado para a sanção presidencial, haja vista que não é possível, nós não temos dentro dos ambientes eletrônicos e dentro dos ambientes digitais formas de garantir a integridade e autenticidade de uma assinatura de um documento que foi digitalizado, ou seja, assinatura aposta em um papel, digitalizada e encaminhada para uma farmácia, não tem como aquela farmácia fazer qualquer conferência daquela assinatura. E lembro eu, Regina, de uma ocasião, olha o tanto que é interessante, de uma autoridade que chegou para fazer a emissão de um certificado digital, numa autoridade certificadora que prestamos consultoria, e ele tinha aquela autorização em ato eletrônico, assinada digitalmente. O que ele fez? Ele imprimiu ela e escaneou e encaminhou para a autoridade certificadora. Sabe o que aconteceu? Ele não pôde emitir, ele era um servidor público, era numa cadeia específica de certificação, não era possível fazer a verificação da assinatura que tinha naquele documento no ato eletrônico. Mesmo que acontece com a assinatura digitalizada. Você digitalizar uma assinatura, você não tem como saber quem assinou. Ah, mas ali tem o carimbo do médico, ali tem a assinatura do médico. Sim, tem o carimbo, tem a assinatura, mas está, primeiro, não está em ato papel, onde você retém aquele documento e eventual perícia é possível fazer. Ele está digitalizado e não é possível para eles fazer consulta. Deixa eu lhe fazer outra pergunta que nós recebemos. A gente tem falado muito de telemedicina aqui e de prescrição médica, então a gente acaba recebendo várias ligações de médicos, inclusive. Então, nós temos duas questões. Uma delas é a seguinte: o médico ele tem um certificado digital pessoa jurídica da clínica dele. Ele precisa, que inclusive fica com o contador, segundo ele. Ele, de qualquer forma, vai precisar fazer o certificado dele pessoa física, não é isso? Sim, ele vai precisar fazer o certificado dele de pessoa física, porque por mais que seja ele o titular da pessoa jurídica, seja ele o proprietário daquela clínica, não é um ato praticado por pessoas jurídicas. O atestado médico não vai poder ser assinado com aquele certificado de pessoa jurídica. Isso é bem simples. A atividade médica, ela tem uma lei específica, ela diz que o ato médico é ato exclusivo do médico. Ele não é um ato que pode ser delegado a uma clínica, ao hospital, à unidade básica de saúde, né, ao centro de saúde. Não pode haver nenhum tipo de delegação. Então, por mais que ele tenha o certificado de pessoa jurídica e por mais que esse certificado, vamos pensar, essa clínica dele leve o mesmo nome que ele na pessoa jurídica, ainda assim ele vai necessitar, porque será a expressão da vontade dele como pessoa física, que tem que ser aposta, né, nos atestados médicos e nas prescrições médicas, e não a sua vontade da sua pessoa que não detém essa capacidade técnica. Agora, a outra pergunta não está ligada à pessoa física ou jurídica, né? Vai sair um pouquinho do nosso tempo. Mas é o seguinte: muitos médicos têm um certificado digital, mas o certificado digital fica na instituição de saúde que ele trabalha, em uma delas. A gente sabe que os médicos trabalham em várias instituições de saúde, guardadas e armazenadas em HSMs. A HSM é como se fosse um cofre, né? Como se fosse um token ou um cartão, só que ele armazena milhares de certificados. E quando o médico quer, ele vai lá e acessa, enfim. Bom, aí ele está perguntando fazer o meu, pessoa física, para poder fazer a prescrição médica. Bom, mesmo que o dele já seja pessoa física. O que eu e Suzana, que a gente tem falado com eles, é o seguinte: olha, eu queria validar com o senhor se está certo. O seu certificado está lá guardado, mas hoje nós temos uma facilidade
que o ITI, que é o órgão, a autarquia que regula a certificação digital no Brasil, trabalhou bastante para agilizar isso, que são as videoconferências. Você poder fazer a validação do certificado por videoconferência. Nesse caso, que o certificado não está na mão do médico, o certificado dele está lá em outro lugar, é possível, através da videoconferência, ele fazer outro certificado para a pessoa física dele? Veja bem, nesse caso, se ele já teve biometria coletada e armazenada em qualquer das autoridades certificadoras integrantes da ICP Brasil, ele vai poder fazer o uso da videoconferência para fazer a emissão do seu certificado. Inclusive, tem um ambiente onde é feita essa consulta. Se ele nunca fez coleta biométrica, certo, para a emissão de qualquer certificado, ele não poderá fazer a emissão por videoconferência. Agora, eu quero chamar a atenção a um aspecto breve, Regina. É que, se ele também fizer a emissão de um certificado, e esse certificado ficar armazenado em nuvem, poderá a unidade hospitalar onde ele trabalha fazer a integração com esse ambiente onde está armazenado o certificado dele. Então, com um certificado digital, muitas vezes ele vai poder operar em vários lugares, desde que haja integração entre o software que está fazendo a utilização dos prontuários eletrônicos, dos receituários eletrônicos, das prescrições médicas e atestados médicos, com aquele ambiente onde está armazenado o certificado digital dele, desde que esse certificado digital, obviamente, seja em nuvem. Esse é o futuro, né? Esse é o futuro. Você vai ter um certificado digital, vai estar armazenado em uma nuvem, e tudo que você precisar utilizar, conecta nessa nuvem, faz uma chamada lá, você autentica, certo? Autorizando essa consulta, o certificado vem, permite você fazer uso, fazer acesso, fazer assinaturas, enfim, trabalhar de maneira mais breve, mais rápida, do que ter ali um cartão ou um equipamento token em mãos. Perfeito. Agora, uma outra pergunta, vou aproveitar o doutor aqui para fazer. É o seguinte, nós não detectamos ainda qual é a origem dessa informação, mas algumas pessoas têm nos perguntado se, por acaso, a validade do certificado, a data de expiração do certificado vai ser postergada. Doutor Cláudio, isso é possível? Bem, ouvimos sim também rumores nesse sentido, pessoas chegaram até a perguntar, Regina, se haveria prorrogação de certificados digitais. Eu quero dizer para os seus ouvintes e aqueles que assistem e que ouvem o portal, é que isso não será feito, não tem normatização para isso, certo? E se tem alguém insistindo que isso será feito, me desculpe, isso é fake news, não procede. Por quê? Porque o certificado digital ele tem início de sua vigência e término de sua vigência, certo? E após expirada a sua vigência, não é possível fazer nem autenticação nem assinatura com ele. Por quê? Porque nós temos um ambiente que chama LCR, que também é conhecido como lista de certificados revogados. Nesse ambiente é feita a consulta toda vez que se vai autenticar ou assinar com o certificado digital. Então, quando ele expira, que essa consulta é feita, você identifica que está expirado e não tem como fazer prorrogação. Nós estamos falando de tecnologia, certo? Nós teríamos que mexer em toda uma plataforma tecnológica, nós teríamos que alterar vigência de chaves, e isso, estando a chave válida, é possível você utilizar normalmente, mas depois que ela expira, só uma nova chave para esse titular. Então, reitero, essa informação não procede, não tem normatização nem do Comitê Gestor da ICP Brasil, nem medida provisória, nem lei, nem qualquer tipo de portaria que venha a regulamentar esse tipo de informação. Isso não existe até a data de hoje. E, se vier a existir, creio eu que será uma dificuldade para aqueles que operam essa infraestrutura, porque exatamente um dos elementos que garante segurança é exatamente a vigência do certificado digital. Então, isso é válido para certificado de pessoa física, pessoa jurídica, os SSLs, que garantem a aplicação de sites e também algumas aplicações específicas, como que os bancos utilizam. Ou seja, não é possível
postergar a data de expiração do certificado após a emissão desse certificado. Concorda? Não é possível. Concordo plenamente. Isso aí a gente, creio que é um assunto que, se foi veiculado para alguém ou se foi dito que haveria uma prorrogação, para o momento não procede e não temos nenhuma base normativa legal para que isso aconteça. Doutor Cláudio, queria agradecer muito a sua participação aqui, essa primeira entrevista que nós fizemos, e vão ter outras, muitas, com o doutor Cláudio, porque agora o doutor Cláudio é um dos nossos colunistas. É muito bom para a gente ter esse apoio jurídico de uma pessoa tão especializada e tão focada no nosso universo, que a gente fala tanto, que é a identificação digital. Muito obrigada, doutor Cláudio. Regina, eu que agradeço ao portal Crypto ID, me coloco à disposição para que a gente possa trazer conhecimento, entendimento e que possamos avançar na tecnologia aliada ao direito. Obrigada. Até a próxima. Agora.